Deus. Irmão, eu estive vendo, ao longo dos anos que muitas das vezes Deus prova o cristão, mas Ele nos dá a vitória. A vitória não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Eu lembro que, aproximadamente uns 6 anos atrás, eu não lembro se o nome do irmão era Daniel ou se era Davi, ali na Senador Pompeu, tinha uma campanha da prosperidade às quarta-feiras, e eu estava numa prova muito grande, e eu ouvia pelo rádio aquele chamado para que nós fôssemos para a campanha da prosperidade na Senador Pompeu, mas a minha prova era tão grande que eu falava, não sei se realmente não era membro daqui ainda, não era membro da Deus de Amor. Eu pensava, será que realmente isso é verdade? Será que se eu for lá, Deus vai dar vitória? Todos esses testemunhos que eu estou ouvindo, Então os irmãos sabem que eu saí daqui e fui para lá, para aquela igreja, e Deus fez um reboliço grande na minha casa, na minha família. Graças a Deus, até hoje eu vejo o efeito de ter ido até aquela campanha da prosperidade naquela época. Então, nós, quando obedecemos o Senhor, nós, como fazemos a vontade do Senhor, é uma coisa invisível. A Bíblia diz que até o nosso jejum tem que ser oculto, e só Deus que está vendo aquele jejum ali que vai poder nos dar a vitória. Então, muitas das vezes, nós vamos consultar A, vamos consultar B, mas ninguém tem poder, como o nosso Deus tem, para nos dar a vitória. Então, muitas das vezes, nós vamos ali consultar um braço de carne e saímos ali tristes, porque muitas das vezes a pessoa não tem nem recurso para ela própria, como que poderia nos ajudar, não é verdade? Então, Deus tem falado na sua palavra sobre o jejum, que nós devemos estar ali, glória a Deus, ligado com o Senhor, num jejum oculto com o Senhor, e que a Bíblia diz que Deus, em oculto vai ver, e Ele vai nos dar a vitória. Então nós servimos um Deus vivo que vê, e que responde. Muitas das vezes o povo estava ali com Moisés no deserto e passando aquela prova toda ali, porque os irmãos sabem que no Egito eles tinham ali uma certa regalia, porque eles já estavam estabilizados no Egito, já era 400 anos no Egito, eles estavam como se fosse um bairro realmente ali, sendo que com o povo hebreu. Então eles estavam acomodados ali. Mas o trabalho que aquele povo estava tendo ali no meio do povo do Egito não era o plano de Deus. O plano de Deus era tirar eles dali e levar para uma terra boa que manava leite e mel, porque, como nós lemos aqui em Deuteronômio, Deus chamou um povo santo e separado. Então, na hora de Deus, Ele tirou aquele povo dali, não é verdade? E levou o povo para a terra que Ele escolheu, para a terra que Ele achava que era melhor para o seu povo. Até hoje, Deus tem nos colocado numa posição que Ele acha que é o melhor para nós. Mesmo que nós venhamos a querer buscar um outro povo, uma outra nação, uma outra terra, nós temos o Espírito Santo que vai estar sempre falando no nosso coração que nós somos separados, que nós somos santos, que Deus nos chamou, nos escolheu para uma obra. Mas o irmão sabe que nem sempre na prática é assim. Quando Deus tira do Egito, terra, alá, subelebendecai, ai, terra, além. Deus tira do Egito e a pessoa não se conforma com a vida maravilhosa que tem e ela quer voltar para o Egito de novo. Os irmãos veem que na época que o povo começou a murmurar ali no deserto e começou a dizer que lá no meio do povo de Faraó tinha tempero, e tinha isso, tinha aquilo, tinha cebola, e tinha água, Deus estava observando o comportamento daquele povo e não se agradou. E os irmãos veem que muitas das vezes o povo já estava acostumado com a idolatria, e mesmo vendo tanto poder de Deus ali, de abrir o mar vermelho, de fazer aquele povo sair com o braço forte do meio do povo do Egito, mesmo assim, o coração deles ainda estava ali. E como nós iniciamos aqui, muitas das vezes nós fazemos algo que entristece o coração do Senhor, nós não vemos o Senhor, mas Ele está nos vendo. A Bíblia diz que Deus está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. E dessa vez eu estive numa congregação que tinha, a palavra foi falada a respeito de pessoas que tinham de tudo, do bom e do melhor, mas estavam murmurando a si mesmo, e Deus louvado e falou, está te faltando alguma coisa? Então, muitas das vezes nós estamos satisfeitos com a vida que nós temos,
temos o espelho aí do mundo para ver como que esse povo está sofrendo, mas mesmo assim dá uma satisfação. Então os irmãos sabem que aquele povo ali que saiu do meio do povo do Egito tinha de tudo na mão, tinha os olhos do Senhor ali, porque o nosso inimigo estão na mão do Senhor, e nada faltava, mas eles estavam insatisfeitos, porque eles queriam sofrer lá no meio do povo do Egito, porque a carne quer o Egito. Gálatas capítulo 5 diz que o corpo físico, ele quer o pecado, mas o Espírito, ele quer servir a Deus. Então fica aquela guerra, né? Deus tira do Egito, mas a carne quer voltar para o Egito. E o Espírito Santo, que é maravilhoso, ele nos corrige. E a Bíblia diz que Deus corrige aos cristãos, ao justo, assim como o pai corrige o filho. Aleluia, meu Deus. Às vezes tem certos jovens que ficam revoltados, né? Como o filho assistir aí. Um jovem ficou revoltado porque brigou com o pai e foi embora. Então os irmãos veem que quando Deus corrige como um pai corrige o filho, provavelmente um filho também ia querer se revoltar com Deus e querer ir embora. Mas a Bíblia diz, não desfaleçais diante da correção do Senhor. Então nós temos que observar o porquê que Deus quer que nós estejamos na sua presença, que nós estejamos aqui, né, na terra que mana leite e mel, na presença do Senhor, comendo do bom e do melhor. Irmãos, ninguém sabe o preço que tem uma pessoa que antes de deitar já fumou 10, 15 cigarros ali, e que às vezes durante a madrugada acorda para fumar e não tem cigarro e vai catar guimba pelo meio do chão, pedir cigarro pelo meio da rua, e muitas das vezes é uma bebida alcoólica, outra hora é um tóxico, outra hora é outra que está espetando uma agulha ali no braço. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que previu todas essas maldições na face da terra, que enviou o seu Filho até a terra, não para que condenasse o mundo, terra, mas para trazer para uma terra que mana leite e mel. Mas muitas das vezes a pessoa já está acostumada ali com o fel, né? E ela prefere viver no meio do fel. E a Bíblia diz que Deus convida para a bênção, mas tem pessoas que querem a maldição. Não é verdade? Então a Bíblia fala assim, eu te chamei, né, das trevas para a luz. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Mas, irmãos, muitas pessoas não querem a bênção, não é verdade? Deus está lhe dando a vitória, né? E Ele quer a maldição. E Deuteronômio fala sobre esta palavra. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, fala sobre a bênção e a maldição. Escolheremos, pois, a bênção para que nós venhamos a viver terra. Alabanda subelebedecai. Olha aí. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A bênção e a maldição. Amém, irmão? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bem, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Então, essa palavra que nós estamos falando sobre o Egito, sobre Moisés, se os irmãos for olhar no capítulo 10 de Deuteronômio, Moisés fala das segundas tábuas da lei. Ainda estamos falando ainda sobre o povo que saiu ali, né, do Egito. Os irmãos veem que maravilha aqui essa proposta de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, terra. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor, seu vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição se não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes os vossos deuses que não conheceste. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus te introduzido na terra, a que veio para possuí-la, então pronunciarás a bênção do Senhor sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Os irmãos veem que essa palavra sobre os benefícios da obediência, sobre a bênção e a maldição, no mesmo capítulo 11, versículo 13 em diante, os irmãos veem que o Senhor deixa bem claro, ou ele escolhe a vitória de estar do lado do Senhor, que é um Deus poderoso e vencedor, ou ele fica aí no mundo largado, sem Deus, sem paz, sem salvação. Nós estamos diante do Espírito de Deus e Ele está mandando abrir a boca, terra. Então eu tenho que passar tudo que Deus me passa para a igreja. Nós não viemos aqui para brincar, não é verdade? Nós não conhecemos
o dia de amanhã da vida de ninguém, mas nós temos que passar aquilo que Deus nos revela. O Senhor tem me lembrado que nos anos 80, eu tinha um pastor e quando falecia alguém, nós íamos até ali, e no enterro o pastor dizia, para a pessoa que não tinha Jesus, morreu sem Deus, sem paz e sem salvação. Para o cristão, que era o caso de nós estarmos ali, né, e nós cantávamos hino, o pastor trazia uma palavra, mas no meio ali existiam pessoas que não eram evangélicas, então era quando ele dizia essa palavra, que morreu sem Deus, sem paz e sem salvação, aquela pessoa que saiu do corpo sem Deus. Os irmãos veem que maravilha, que quando Jesus esteve no deserto ali, sendo tentado pelo diabo, quando Satanás se retirou derrotado ali, porque Jesus o venceu também, através da palavra e da obediência a Deus, ele foi servido pelos anjos. Os irmãos observam que nós estamos aqui na terra sofrendo coisas terríveis, e se algum dia nós sairmos do corpo, nós vamos ser servidos pelos anjos e levados para Deus, não é verdade, terra? Porque nós estamos almejando esta proteção espiritual, né, que tem aqui também o voto do livramento. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Mas Atos capítulo 16, 31 e 1 Timóteo 5, 8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós estamos terminando. Então os irmãos veem que Deus tem nos dado proteção espiritual para nós e nossa família aqui na terra. E a Bíblia diz que se nós renunciar aqui na terra, 100 vezes mais nós vamos receber e muito mais ainda na outra vida. Então é uma promessa de uma porta aberta que abre, que Jesus é a porta, terra. E essa porta está aberta, olha aí. E nós entramos por essa porta aqui na terra e nunca mais essa porta se fecha. Porque quando nós passamos por essa porta aqui na terra, nós atravessamos também no mundo espiritual e continuamos na porta que é Jesus. Amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor, transformar o nome de Jesus. Olha aí. Então os irmãos veem que a porta que é Jesus está aberta para nos dar vitória em todo sentido. E se nós olharmos para o Senhor, um olhar puro que Jesus tinha, que Jesus, ele, quando andava ali no deserto, ele não via maldade naquelas pessoas, não via pecado naquelas pessoas, não via coisa errada, ele só queria saber de curar, libertar, transformar, salvar. E uma história maravilhosa que se segue há mais de 2000 anos, e como eu sempre digo, ele confirmou esse mesmo pensamento dele, porque tem gente aqui na terra que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, faz ela falar que você conhece ela. Então os irmãos veem que as palavras de Jesus para Saulo, no capítulo 26 de Atos, Deus está mandando eu ler, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. As palavras de Jesus que está no capítulo 26 de Atos, diz exatamente quem ele é e quem ele era. E diz, ele disse para Saulo, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, terra, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Não tem mais nada a dizer, senão glorificar o Senhor cada dia por essa maravilha que Deus tem colocado no nosso coração, que é a fé, para que nós venhamos pela misericórdia ser participantes da salvação, porque todos os dias nós vemos notícias de que alguém saiu do corpo sem Jesus, e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem nos apertado de um lado e do outro, para que nós venhamos ser santos como Deus é santo, para que nós venhamos ser puros como Deus é puro. Nós lemos aqui semana passada que Jesus já está às portas e está falando, quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, santifique-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Então Jesus quer limpar, quer lavar, quer purificar, quer santificar e quer salvar, e a porta está aberta. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Porque tem muitas pessoas fechando a porta da salvação na terra, mas Jesus não deixou uma porta escrito um símbolo ali do dinheiro na porta. A porta é Jesus e o símbolo é a marca do sangue de Jesus. Olha aí, terra. E essa marca foi colocada ali como símbolo na porta daquele povo quando saiu do Egito. E essa marca está na nossa vida. Quando nós saímos do Egito, Deus colocou uma marca na nossa vida. A Bíblia diz que o Satanás não pode tocar.
na nossa vida, porque nós temos a marca do sangue de Cristo. E se nós se mantivermos nessa caminho que Deus tem nos chamado, com essa marca o Satanás não vai tocar em nós. Agora é bom que nós nos espelhemos por todos os que estão sofrendo aí na terra, para que nós venhamos ver a grandiosidade da misericórdia de Jesus que tem na vida de nós que somos cristãos, porque tem muitas pessoas que muitas das vezes, até no dia agora, que por segundo alguém se suicida, está se matando agora, porque não conhece o amor de Jesus Cristo. E nós estamos na terra para alertar a terra da volta de Jesus, dos sinais da volta de Jesus e principalmente do amor de Jesus. Deus nos escolheu para transmitir para o ser humano o amor de Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. São 9h02. Amém, irmão? Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor em nome de Jesus.